Amigas, amigos, hoje é Quem Sapiens levanta voo em busca de perguntas e vai atrás de uma pergunta estelar, um planeta muito frequentado por todos, antigamente mais pelos homens, mas hoje por todos nós, e que pode surpreender se tem boas perguntas ou não. O futebol. Será que o futebol tem boas perguntas? Tudo que é caro ao coração humano e à mente humana tem sempre excelentes perguntas. Esse é o nosso espírito. Há até um episódio de Star Trek Nova Geração, com Jean-Luc Picard, em que um ser super poderoso, mais poderoso que todos os nossos deuses juntos, está prestes a extinguir a espécie humana, começando pela Enterprise, mas aí tem todo o enredo, etc e tal, e no final ele perdoa os humanos e aparece. Só que ele resolve aparecer com uma face de macaco, tipo um mico, que não era o rosto dele, e ele diz assim: nós temos algo em comum. O Picard pergunta o quê? E ele diz: a curiosidade. Então vamos lá. Primeira pergunta: por que amamos tanto os esportes? Futebol em especial, mas a gente chega lá. Os Jogos Olímpicos são da Grécia Antiga, os astecas. Creio mesmo que a gente não tem evidência fóssil, registro histórico disso, mas que todos os sapiens, desde o início, praticaram algum tipo de esporte. Não é pela atividade física, isso era só sair correndo por aí, andando numa esteira, etc. Estou falando do esporte, da competição, de quem ganha. E o lance é a tribo. Quem sabe já andou visitando essa constelação. Nós somos tribais e com o costume de guerrear entre tribos, e além de guerrear, muitas outras perversidades, mas nós fomos abandonando isso com a cultura, mas é como nós somos. Então precisamos, vamos a Freud aí, sublimar, tem que encontrar um jeito daquela pulsão do nosso espírito se expressar sem precisar guerrear, brigar com os outros, etc. Mas com a emoção toda, às vezes a gana, a raiva, a tristeza, podendo sair. Por isso que a gente ama os esportes e as competições em especial. Mas vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é bem mais interessante até. Por que o futebol? Porque o mundo inteiro ama o futebol. Tá certo, tem os Estados Unidos, que é mais basquete, futebol americano, beisebol, e o que eles chamam lá de soccer, agora é que está crescendo um pouco. Exceção. Temos a Índia gosta de um esporte maluco de inglês, tá? Cricket, mas também caminhando para o futebol. Mas de resto, mesmo os países que não são bons no futebol, a gente ama o futebol. A Copa do Mundo é o maior evento esportivo do planeta. Bilhões e bilhões param. Ou quando tem uma final da Liga Europeia. Por que a gente ama tanto o futebol? Seria a plasticidade, a estética do esporte? Do futebol é espetacular, mas a de muitos outros esportes também é espetacular. Basquete, então, para o meu gosto, mas outro é vôlei, outro é futebol, rugby, o que for. Todos têm momentos estéticos extraordinários. Seriam as emoções? Outros esportes são extraordinariamente emocionantes. O que tem no futebol que fez com que ele, em muito pouco tempo, conquistasse as emoções, o interesse, a inteligência humana? Bom, eu não posso garantir que seja o que eu pensei, mas eu acho, a resposta pode muito bem ser outra, que é porque o futebol, de todos os esportes, é o que mais parece com a vida. Não é que a gente perceba isso no automático, não, mas no fundo da alma, o futebol é extremamente parecido com a vida como ela é. Por exemplo, a gente não usa o que tem de melhor. A gente usa o que dá para usar, de acordo com o momento, as regras do jogo. O que a gente tem de melhor são as mãos. Mas o momento e as regras do futebol é que você tem que usar os pés.
Os goleiros até podem usar as mãos. Eu fui goleiro, fui um bom goleiro, mas só ali naquele espaço circunscrito, dentro da área, etc. e tal. A gente tem que usar o que dá para usar. Segundo, o futebol é muito parecido com a vida. A frequência, quantidade de vezes que acontece, o evento mais importante do futebol, que é o gol, é muito pequena. No basquete, é 100-98. O melhor time vai quase sempre ganhar. E ainda por cima que o basquete, para reforçar esse lado dele, decide em disputas de 5 partidas. Quando chega no playoff da NBA, 7 partidas. Então sempre o melhor vai ganhar. Muita frequência do evento decisivo, a sexta. O futebol não. O futebol pode ser 1-0, 2-1. 90 minutos, 2-1. O que isso implica? Papel do acaso, como em nossas vidas. O cérebro humano tem mania, o cérebro dos sapiens tem mania de buscar um padrão, tem mania de ter uma explicação. Tem esportes que são muito emotivos, mas não no jogo. Por exemplo, futebol americano. Eu gosto muito de futebol americano. Mas futebol americano é estratégia e tática. Cada jogada é milimetricamente planejada. No futebol também tem isso. Cada ensaiada, tática, estratégia. Mas o peso da emoção talvez tenha um pouco a ver com a coisa da frequência, do papel do acaso, ou outras características do jogo. O peso da emoção é enorme. Quantas vezes eu já não joguei bola num time pior, que a gente sabia que era pior, mas que pela amizade entre as pessoas, pelo espírito do momento, a gente estava com gana, a gente estava com raça. Esse termo é ruim, né? A gente fala raça, mas aí George Floyd, o preconceito, mas enfim, aquela vontade, no fundo é isso, vontade coletiva. Algo que é muito importante para o Sapiens, já falamos um pouco e voltaremos a falar. Foi nossa principal vantagem competitiva, a capacidade de cooperação, usando a linguagem organizada e com emoção. Tem caçada sem emoção? O futebol não só permite que times piores ganhem de times muito melhores, porque eles estão com vontade, com desejo coletivo, como agora, por conta da pandemia, está acontecendo pela primeira vez um fenômeno que permite uma estatística, quase. Os jogos estão acontecendo sem público. Espero que não façam besteira aqui no Brasil de liberar jogo de futebol com público. Os jogos acontecem sem público. E aí uma estatística mudou, principalmente na Alemanha, onde começou antes. Jogos em casa, o time da casa costumava ganhar ali pelos 40%. Claro, varia se é um time grande. Estamos falando dos times que costumam ganhar, lá não são tantos, mas o Bayern, o Borussia. E caiu demais sem público. Aquele papo de camisa 12, aquele papo de que a torcida do Flamengo ganha jogo, é verdadeiro. A estatística está mostrando agora na pandemia. Por que é verdadeira? A torcida não entra em campo, mas a emoção, o desejo, a vontade dos jogadores em campo conecta mesmo, e a camisa 12 aparece. Essa é uma pergunta linda sobre o futebol. Eu não sei se essas são boas explicações, mas algo tem que explicar que seja o futebol, o esporte dos sapiens do século XX e no século 21. Eu acho que esse aspecto dele ser tão parecido com a vida é importante. E aí vamos para uma terceira pergunta sobre o futebol. O futebol devia mudar? Vamos lá. A International Board, quem faz as regras do futebol, é extremamente conservadora. Vocês imaginem que nas Copas que o Brasil foi bicampeão, em 1958, Pelé, Garrincha, Didi, Milton Santos, 62, Pelé, mas não jogou, Amarildo, Garrincha, Milton Santos, Didi, outros grandes craques também, não podia ter substituição. Se o jogador se machucasse, não podia entrar outro no lugar. Isso é bem idiota. A International Board, os ingleses que inventaram o futebol, e ficou com eles isso, eles não mudam as regras com facilidade. Esse exemplo. Vôlei é o contrário, né? Quase todo ano a gente tem que se atualizar porque mudou alguma regra. Eu não acho que tem que ser assim para o futebol. O futebol é parecido com a vida. As mudanças não são todo dia. Mas se ele é parecido com a vida, as mudanças acontecem. O futebol, por exemplo, mudou. Algumas coisas mudou sem mudar regra nenhuma.
Um homem não toma banho no mesmo rio 2 vezes, já não é o mesmo homem, já não é o mesmo rio. Heráclito, igual no futebol. O que aconteceu? A velocidade dos jogadores, todos eles, e a resistência física para mantê-la todo o jogo, aumentou de modo extraordinário com a ciência, com a técnica, mas aumentou muito mesmo. Isso é mensurável na quantidade de quilômetros que um jogador corre por jogo e da quantidade, da velocidade média dele no jogo e outras variáveis. E aumentou tanto que o espaço diminuiu, porque o campo tem que continuar do mesmo tamanho, não dá para fazer os estádios de novo e aumentar o campo. Aliás, a beleza do Maracanã e do futebol jogado no Maracanã tinha um pouco a ver, ou muito a ver, não só com a magia, mas a magia é fundamental, mas ele era o campo dos limites máximos, tanto de comprimento quanto de largura. Jogadas mais lindas aconteciam. O campo não pode aumentar, mas portanto, os espaços para jogadas diminuíram. Com essa velocidade, com aquilo que se chama hoje de intensidade do jogo. De um lado ficou mais bacana, até porque a nossa vida hoje é muito mais dinâmica, o futebol é como a vida. Então a gente também se interessa por um futebol bem mais dinâmico e veloz e rápido, como é a nossa vida hoje. Mas ao mesmo tempo a gente perdeu algo. A gente perdeu muitos dribles, lançamentos, outras jogadas extraordinárias. É só ver a Copa de 70, ou mesmo o time de 82, o Mengão de 82, ou a seleção. Certas jogadas já não podem mais acontecer. Não tem tempo e espaço para ela no futebol de hoje. Por que não, como dizem, uma palavra inventada por Hegel, em alemão se inventam palavras, Aufbung, superar conservando. É um pouco como aquela história da atriz linda que propõe ao Bernard Shaw, grande escritor e pensador inglês, vamos ter um filho, vamos casar e ter um filho. Imagina um filho, uma filha com a sua inteligência e a minha beleza. Ele diz, melhor não, ele pode nascer com a minha beleza e a sua inteligência. Então, Aufbau quer dizer superar e conservar, manter o que tem de bom e mudar para acrescentar novidades boas. O futebol é muito conservador e passou a sofrer desse problema, que é menos espaço, menos tempo para a arte, para a magia. Ninguém ia aguentar o futebol voltar como era antes, porque a gente está acostumado com a vida mais dinâmica, pensem no cinema. Mas por que não recuperar um pouco de espaço e de tempo, ficando um pouco mais barato, já que é um negócio hoje em dia, futebol é um grande negócio. Como é que faz? O João Saldanha, eu tive a bênção de conhecer o João Saldanha, uma personagem, uma pessoa, mas de um carisma enorme. E ele já dizia isso nos anos 80 e 90. É tão simples. Tira um. O Saldanha, eu citei, porque ele foi o primeiro a falar dessa ideia, mas ele ia mais longe, escreveu mais de uma crônica, todas lindas, dizendo assim, sabe por que são 11? Pelo acaso. As turmas inglesas de escola iam jogar futebol, as turmas eram de 10. E tinham um bedel, um cara para tomar conta, o bedel. Para o bedel não ficar de fora, entrava o 11º, 11 contra 11. E o Saldanha dizia, tira o bedel. Esse é mais ou menos óbvio para o futebol. Quando tem 2 jogadores expulsos num jogo, ele melhora. A gente sabe disso. Às vezes com um só, o time que perdeu um melhora. Aí entra a emoção, a vontade de compensar, mas também há o fato de que abriu espaço. Então, tira um. 10 contra 10. Nós vamos ter uma oportunidade de renovação de todas as estratégias, táticas, etc. e tal. Vai continuar veloz e dinâmico como é hoje, mas vai abrir espaço e vai haver tempo para a gente voltar a ver os lançamentos mágicos de Gerson, canhotinha de ouro, os dribles extraordinários de um Adílio do Flamengo, que aliás era jogador de futebol de salão, por isso que ele encontrava espaço para aquelas coisas. Tira um e vai ficar, o economista pragmático, né? Vai ficar quase 10% mais barato os clubes de futebol. E a produtividade, quer dizer, a qualidade vai melhorar em quase 10%, porque naturalmente vai se tirar o pior, né? Não vai se tirar o melhor. Então vai melhorar a média de qualidade de todo o time. Nossa nave Quem Sapiens fez boas perguntas. Eu dei algumas tentativas de respostas, mas o futebol merece.
que está no nosso coração. Eu só tenho 2 heróis na vida. Eu sou contra esse negócio de herói, guru, mitos, isso, vida de Brian do Monty Python, né? Mas os meus 2 heróis são Zico e Darwin, nessa ordem. O Zico eu tive a bênção de ficar amigo, e Darwin é Darwin. Mas por que primeiro Zico, depois Darwin? Porque primeiro o coração. O futebol é como a vida, e tudo muda. Todo cambia. E o que cambiou ayer terá que cambiar amanhã. O que mudou ontem terá que mudar amanhã. E o futebol está na hora de mudar. Tira um.